Pois bem, gente, e para encerrar essa aula de hoje, a gente vai falar só um pouquinho sobre psicoacústica, tá certo? A gente já viu como é que o som se comporta fisicamente num lugar. A gente já viu depois, isso na parte de sonologia, na parte da introdução à acústica em si, a gente viu como é que o som se comporta quando está interagindo com paredes, com superfícies ao redor. E agora a gente vai ver como é que o som se comporta quando ele interage com a nossa mente, na verdade com as nossas percepções. Então, a psicoacústica é um ramo da psicofísica e foi fundado por um certo alemão chamado Helmholtz. E o que a gente está preocupado aqui? É estudar a relação entre a maneira como o som ocorre na natureza e a maneira como o percebemos. Ou seja, nossa cognição, nossa psicologia. A gente está falando aqui de psicologia cognitiva, na verdade. O mundo físico e a nossa percepção vão nos levar a uma compreensão desses fenômenos, na verdade. A psicoacústica tem interesse por compreender a relação entre amplitude e intensidade. A gente também vai ter interesse em compreender a relação entre frequência e altura. Também temos interesse em compreender a relação entre o conteúdo espectral, ou seja, a forma da onda, né? As formas das ondas e o timbre. E a gente também quer entender as percepções de direcionamento dos sons, tempos, ritmos, localização espacial, etc. Então, todo que é elemento básico do que a gente está falando aqui, né, o som enquanto duração, enquanto timbre, enquanto intensidade, enquanto altura, né, a gente quer entender porque na verdade essas são palavras, né, designações que a gente dá para o mesmo fenômeno, mas a psicoacústica que se debruça melhor sobre esses fenômenos para tentar explicar essa relação entre a natureza e a nossa percepção. Então vamos pensar um pouquinho agora no ouvido humano. O ouvido externo, o ouvido humano é composto por um ouvido externo, uma parte que a gente chama de ouvido externo, outra parte a gente vai chamar de ouvido médio e, naturalmente, tem a terceira parte, o ouvido interno. O ouvido externo é aquele que capta e amplifica as vibrações do ar. E quem responde por isso é a orelha, né? A orelha funciona como uma espécie de captador e amplificador natural, tá certo? Inclusive, a própria orelha também trabalha questões acústicas. Por exemplo, a gente tem esses relevos na orelha, né, que funcionam muito como um difusor, mais ou menos como esse que a gente encontra nos estúdios. Nas paredes dos estúdios, quero dizer, como já foi mostrado. O ouvido médio transforma as vibrações que a orelha percebe em vibrações mecânicas. Então, até o ouvido médio, a gente está falando de interações mecânicas mesmo, tá certo? Acústica e mecânica. E o ouvido interno, ele vai processar as informações adquiridas, transformando o sinal em estímulos eletroquímicos que seguirão pelos nervos, na verdade pelas células gliais, até o cérebro. Na verdade, E o ouvido interno processa as informações adquiridas, né, transformando o sinal em estímulos eletroquímicos que seguirão pelos nervos até o cérebro. Então aqui temos uma imagem do ouvido, né, na verdade do complexo que é auditivo nosso. Então tem aí a orelha, né, mais externamente,
No meio a gente tem essa parte mecânica que tem os famosos ossinhos, né? O martelo, a bigorna e o estribo. Então vejam antes o seguinte, olha, a cartilagem, né, na orelha. Então temos pelo e temos cera. Tudo isso daí tem naturalmente funções importantíssimas que são a de proteger o interior do ouvido, tá certo? Então aí depois dessa fase da orelha, o som passa por esses ossinhos chamados martelo, bigorna e estribo, né? Temos o conduto externo auditivo, que é esse momento aí que por onde passa, até onde chega o cotonete no máximo, né? Que é dentro mesmo do ouvido, né? Aí antes de chegar bom, vamos fazer o seguinte, porque eu tô tendo dificuldades aqui para descrever pela questão da acessibilidade. Então o sinal de áudio, na verdade o som, ele é captado primeiro pela orelha, e aí ele passa por esses pelinhos e essa cera que são protetores, né, pela cartilagem, e ele é conduzido até o conduto externo auditivo. E esse lugar é justamente esse buraquinho onde o máximo consegue chegar o cotonete. Depois desse percurso, o sinal vai se deparar com o tímpano, que é essa membrana que protege justamente o que vem depois, que são os ossinhos. E aí a gente está falando do tímpano como a porta ou a divisão entre o ouvido externo e o ouvido médio. Tá certo? Então, o tímpano na verdade já está no ouvido médio. Ele, como eu falei, ele protege o martelo, a bigorna e o estribo, que são esses três ossinhos. Depois que o som passa pelo ouvido médio, né, que é essa janela oval, ele chega até o ouvido interno. E aí, no ouvido interno, a gente tem esse outro componente chamado trompa de Eustáquio. E notem que aí tem esse desenho, né, que parece um caracol, que ele é em forma de espiral, né, uma forma espiralada. Então aí nós temos a cóclea. E pra gente a cóclea é um pouquinho mais importante do que os demais, porque é na cóclea que estão esses que está na verdade o nervo auditivo. Na verdade, saindo da cóclea por um complexo chamado labirinto, né, que vai dar no nervo facial, inclusive, mas no ouvido, nessa cóclea estão os chamados cílios, que são uns pelinhos bem pequenininhos que eles vibram por, digamos assim, por ressonância, e cada vez que ele vibra aí dentro, quando um pelinho desse vibra, ele gera um sinal eletroquímico. Esse sinal é mandado imediatamente pelo nervo auditivo e vai até o cérebro, para a gente poder interpretar. Então, na cóclea é que estão os pelos quando você está tocando qualquer instrumento, quando você está ouvindo, na verdade. É isso que a gente está medindo, inclusive, quando a gente faz aqueles exames de audiometria, tá certo? A cóclea é onde ficam esses cílios, esses pelinhos, que quando eles, por um sistema simpático, ou seja, por vibração, assim que determinada frequência toca, né, soa ou vibra, eles vibram juntos, cada pelinho vibra junto com uma determinada frequência, e aí eles enviam automaticamente um sinal eletroquímico que vai chegar até o cérebro. Então, vamos falar um pouquinho sobre as nossas percepções de volume, porque isso é um pouquinho complicado no início. A gente não percebe volume de uma maneira, digamos assim, linear.
A gente percebe volume dependendo da situação. Então, duas pessoas no mesmo ambiente podem perceber volumes também de maneiras distintas. O volume que eu estou falando aqui é justamente intensidade, ou melhor, audibilidade. A propriedade daquilo que é audível. A audição, gente, é exponencial. Ela não é linear, como eu falei agora há pouco. Ela é logarítmica. O que significa isso na prática? Significa que o dobro daquilo que você está ouvindo não é duas vezes isso, aquele número. Se a gente fosse traduzir como um número, né? Eu posso também dar um exemplo como em potência de amplificadores, porque a conta é a mesma. Se eu tiver um amplificador de 100 watts, o dobro dele não é 200 watts. O dobro de potência é 1000 watts, porque a gente está fazendo uma conta logarítmica. Tá certo? A escala é outra. Então, a audição ela é logarítmica também, portanto, ela é exponencial. A gente usa o decibel, como eu falei na parte anterior da aula, para poder medir intensidade, tá certo? Quando a gente vai trabalhar com dados que pretendemos mais precisos. A unidade de medida de áudio é relativa entre níveis e variações de sinal, é o decibel. E níveis de pressão acústica, é o decibel SPL. SPL é o acrônimo para Sound Press Level, em inglês, né? É nível de pressão sonora, tá certo? Então, quando a gente está falando de decibel, a gente não está falando de uma medida absoluta, a gente está falando de uma medida relativa. É por isso que a gente vai trabalhar sempre com 0 dB na sua mesa de som ou no seu software, no DAW, DAW. Por que isso? É porque é como se você gravasse tudo num volume ideal, entre aspas, e a gente não vai alterar esse volume até que chegue a hora certa para fazer a chamada mixagem. Então, quando eu estou trabalhando com 0 dB, em outras palavras, o que eu estou fazendo é mantendo os níveis que eu gravei, os níveis de entrada, para não comprometer o meu áudio. E eu já tinha gravado essa aula para vocês e, como vocês sabem, não deu certo, né? O arquivo foi corrompido. Então eu acabei gravando depois dessa uma outra que, na verdade, foi um complemento dessa aula, que foi um vídeo com Radassa, ela cantando aqui, ela estava gravando e eu estava fazendo um setup de entrada de um microfone. Então, qual é a implicação prática que a gente vai ter? A gente vai sempre fazer um setup de entrada dos níveis do microfone, de modo que você consiga um máximo de volume, o máximo que você puder, sem, contudo, extrapolar, sem, contudo, ficar vermelho, clipar. Em áudio digital, a gente não pode trabalhar com clipe, principalmente na hora da captação. Agora, você vai desejar que o seu microfone, na hora que você colocar um microfone para poder gravar alguma fonte sonora, você vai querer que ele esteja no mais alto possível, sem que nunca ele chegue a extrapolar essa linha vermelha, tá certo? Então, essa é a implicação prática mais importante. Por quê? Porque quando você for fazer a mixagem, você vai trabalhar principalmente ou inicialmente com 0 dB. E aí depois é que você vai diminuir um pouquinho esse ou aquele outro, ou aquele ainda outro instrumento, ou aquele track, né? Mas a gente vai trabalhar principalmente tudo com 0 dB. E 0 dB não significa que está tudo sem barulho nenhum, sem som nenhum. Pelo contrário, o 0 dB significa que eu nem atenuei e nem acentuei nada. É isso que significa esse 0 dB que a gente vai trabalhar. Tá certo? Então, o 0 dB
é o limiar da audição. Pronto, gente, desculpe se teve algum vazamento de som, porque como eu já expliquei para vocês, o apartamento é até grande onde eu moro, mas a minha esposa também é professora e nós estamos gravando aula. Ela está dando aula, na verdade, no mesmo horário que eu estou gravando, então temos esse tipo de situação. Mas voltando, vocês vão trabalhar com 0 dB, que significa não que você não está com som nenhum lá dentro. O que significa, na verdade, é que o 0 dB você não está alterando o som que você captou inicialmente. Nem para atenuar, ou seja, diminuir esse som, nem para acentuar, ou seja, intensificar esse som. Tá certo? 1 dB, 1 decibel, é a menor variação audível de intensidade. E 6 dB, 6 decibel, é percentualmente o dobro ou metade da intensidade. Em outras palavras, a gente percebe um som em condições de estúdio. Quando você estiver fazendo trabalhos em estúdio, por exemplo, você vai querer que digamos, um coral, você vai mixar as vozes de um coro e você quer que o soprano esteja na frente, né, todo mundo percebendo porque está com a melodia, e o tenor, que está com a segunda melodia, ou descante, ou algo desse tipo, você vai querer que ele fique um nível mais baixinho, né? Então, se você quiser que o tenor tenha metade da intensidade da soprano, você vai colocar o tenor 6 decibel abaixo da soprano. Se a soprano está no nível de 0 dB, você vai colocar o tenor em menos 6 dB. E é assim que a gente trabalha com as medidas iniciais para fazer uma mixagem. Tá certo? É claro que esse valor vai variar bastante, porque como eu estou tentando dizer aqui há um tempão, a intensidade, né, a percepção de intensidade, ela é relativa, ela não é absoluta. Mas se você quiser um bom início, para começar a dar o seu pontapé inicial, coloca menos 6 dB naquele que fica no segundo nível, e por aí vai, menos 12 em quem tiver no background, ou lá na cozinha, ou como você quiser falar. Tá certo? E só uma informação, menos 130 dB, que menos 130? 130 dB é o limiar da dor. Ou seja, se você colocar o seu som nessa intensidade, se você gravou o som em 0 dB e aumentar até 130, se você tiver para isso um amplificador, porque o som, na verdade, ele não aumenta ou diminui só porque a gente quer, quando a gente está trabalhando com processadores de áudio. Tem que ter um equipamento que empurre esse som. O som requer muita energia, né? Não é à toa que quando a gente está trabalhando com áudio, a conta de energia dos estúdios é altíssima, né? É muito cara. É um dos insumos mais caros para quem quer ter um estúdio. E 130 dB é o limiar da dor, tá certo? Só para poder ter uma... Mas eu vou colocar lá na frente uma imagem que talvez ajude também a você entender o restinho aí. Vamos lá, vamos seguindo com a percepção do volume. Então, o volume corresponde à intensidade ou audibilidade, e vocês vão encontrar nos aparelhos o nome loudness. Não somente nos aparelhos, como também nos softwares. Então, quanto maior o volume, maior vai ser a excitação destes cílios que eu falei na imagem anterior, né, que ficam dentro da cóclea. Mas outras coisas também influenciam a percepção de intensidade. Como eu falei para vocês, a percepção é exponencial. E por isso se usa uma medida logarítmica, né? Por isso a gente usa o logaritmo para poder expressar essa grandeza. Um pequeno incremento é perceptível só quando o som está fraco, né? Então, ou seja, se o som está muito fraquinho,
Aí você aumenta um pouquinho só o dB, então aí sim você vai ter uma percepção grande. Mas se o som está muito forte, ou seja, se o som está naquela região de 0 dB que eu estou falando, aí você vai precisar de mais do que simplesmente 1 dB, né? Se está tudo baixinho, 1 dB faz é muito som. Se está tudo em 0 dB, ou seja, se está tudo alto, 1 dB não faz diferença nenhuma. É isso que eu queria dizer com essa mensagem daí. Então, 1 dB é muito ou pouco dependendo de onde ele está, da intensidade onde ele está, certo? A variação da intensidade depende do nível de intensidade que ele tiver. Pois é, gente, mas não basta somente volume alto para poder a gente ter percepções de intensidade ou audibilidade, tá certo? Muita coisa pode influenciar a nossa percepção de intensidade. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você colocou todos os seus sons, um monte de pistas que você abriu, digamos, no seu DAW, você colocou os sons bem baixinhos. A gente tem que se esforçar um bocado para poder ouvir. Então, numa situação como essa, se você variar 1 dB para cima ou para baixo, para cima, vou pensar aqui para cima. Se você colocar um pouquinho de 1 dB, você vai ter uma percepção muito grande. Você vai ter o seu aumento, o incremento na sua percepção vai ser grande. É isso que eu quero dizer. Mas, se você está trabalhando com o volume todo mundo alto, 1 dB não vai fazer a menor diferença. Isso tudo é para mostrar que o dB, essa medida de 1 dB, ela não é linear. Ela não é uma medida que você aumentou a percepção é a mesma em qualquer lugar que você aumente. Não. A nossa percepção de intensidade, como eu estou tentando dizer há um tempão, é logarítmica. Tá certo? Se está todo mundo em silêncio, 1 dB é muita coisa. Se está todo mundo falando ao mesmo tempo, 1 dB não é nada. Tá certo? Então é isso que eu queria dizer com essa parte daí desse slide. A percepção do volume também depende da frequência em alguma medida. O que eu quero dizer com isso? É que a gente não percebe todas as frequências da mesma forma, gente. Como vocês também vão lembrar, que eu falei agora há pouco na outra aula, no outro vídeo, existem frequências que fazem... Bom, uma frequência muito grave, ela é muito grande, né? Forma uma onda muito grande. Uma frequência muito aguda, ela forma uma onda bem pequenininha. Então, daí já dá para a gente imaginar que as nossas percepções de volume não são as mesmas para ambas. Só que vai além disso. Nós ouvimos melhor na faixa entre 2.700 Hz e 3.200 Hz, aproximadamente. Isso é igual para todo mundo? Claro que não. Tem pessoas que têm uma audição mais treinada, tem pessoas que têm problemas de saúde, então por essa razão também eles não vão conseguir, enfim, ter uma boa percepção, uma percepção mais completa, tá certo? Aliás, quando a gente vai envelhecendo, a gente já perde naturalmente neurônios. Quando a gente perde neurônios, a gente perde também esse decréscimo também acontece na nossa capacidade de percepção, de volume, inclusive. Então, a gente perde neurônio com qualquer coisa, gente. Assim, tomando banho, você batendo a água no chuveiro, né? A água caindo na sua cabeça, a gente perde neurônios. Muitos não são relevantes, mas a gente vai perdendo, né? Isso não é segredo para ninguém. A gente vai, com o tempo, com o envelhecimento, a gente vai perdendo a gente vai tendo um decréscimo em nossas capacidades cognitivas de percepção. Então, por que essa faixa daí, onde eu coloquei aí, né? Ouvimos melhor a faixa entre 2.700 Hz e 3.200 Hz. A gente vai chamar essa faixa de presença.
E essa faixa de frequências, decorem isso daí realmente, porque ela vai ser mais importante para a gente na hora da gente realçar os instrumentos de vocês na equalização, quero dizer. Sim, continuando, quanto mais intenso o som, obviamente, mais a resposta torna-se plana. Lembra que eu falei agora há pouco sobre resposta de frequência? E a resposta sendo plana, o que significa isso na prática? Na prática, é que se eu colocar um instrumento grave, vou colocar aqui, vou exagerar no exemplo, tá certo? Eu quero mixar um contrabaixo, uma voz humana, feminina, soprano, e um flautim, tá certo? Então eu vou pegar esses três instrumentos, vou chamar aqui os três instrumentos. Eu vou ter que aumentar o baixo muito mais para que eu possa ter, do que os outros dois, para que eu possa ter a percepção de que o baixo está na mesma intensidade que os outros, porque a região do baixo é mais grave. Então a resposta plana é quanto mais o som geral for alto, menos eu vou precisar fazer isso. Mas digamos que eu coloquei o som do flautim em 0 dB, eu coloquei o som da soprano em menos 12 dB e coloquei o baixo em menos 24 dB. Tá certo? Vamos considerar que não temos, para esse exemplo, nenhum problema com amplificação. O amplificador é perfeito, ele tem uma resposta perfeita para todas a resposta plana, tá certo? Então, se eu aumentar 1 dB em cada um deles, vai ficar muito alto, ainda assim, a flauta, e o baixo, nesse caso, diferentemente daquele outro que eu falei agora há pouco, a gente não vai ouvir quase nada. Agora, se está todo mundo alto, aí eu tenho uma resposta mais plana a esses estímulos. Então, o que eu aumentar num, eu tenho que aumentar no outro. Se eu tiver um pouca intensidade no geral, no som geral, eu vou precisar dar muito mais grave, perdão, não é grave não. Eu vou precisar dar muito mais intensidade, muito mais volume no baixo para poder ele ser ouvido num dueto com a voz humana, por exemplo. Tá certo? Então, não sei se eu consigo explicar bem. O melhor disso daqui é explicar realmente no estúdio, mostrando, mas infelizmente não temos condições disso nesse momento. A percepção do volume também depende, gente, da duração e da ambiência. Quando você coloca reverb no seu som, você tem a ideia, você tem a percepção, você tem a sugestão psicológica, a sua percepção de que aquele volume diminuiu, né? Se eu pego um som bem pesado e coloco reverb, esse som já não vai estar tão pesado assim no final, se eu colocar o reverb diretamente nele, tá certo? Então a gente tende a perceber reverberação como menos intensos. Os sons são menos intensos quando a gente tem um ambiente rico em reverberação. Sons mais longos tendem a ser percebidos como mais intensos. Se o som é muito curtinho, a nossa percepção nos sugere que aquele som não é tão intenso assim. Imagine você dois sons de mesma intensidade, só que um é muito curto e o outro é bem longo. Você vai perceber, apesar de os números dizerem, os medidores apontarem para uma mesma intensidade entre os dois sons, nós vamos perceber o som longo mais intenso. Pois bem, gente, então chegamos a esse gráfico, e esse gráfico significa, por mais que ele pareça complicado, ele significa uma coisa muito simples. E eu vou tentar aqui descrevê-lo, tá certo? Ele é um quadrado que tem linhas horizontais
subindo essas linhas horizontais, né, numa escalinha ascendente, e tem linhas verticais indo da esquerda para a direita. As linhas ascendentes são as medidas que nós temos em decibel de intensidade. E as linhas da esquerda para a direita, verticais, são as frequências. Então a gente começa com 20 Hz, depois pula um monte de linhas, tem 100 Hz, pula outro monte de linhas, tem 500 Hz. No centro desse gráfico tem 1000 Hz, estão vendo aí? Depois disso a gente vai ter, seguindo a mesma lógica, 5000 Hz e 10.000 Hz, lá no finalzinho. A última linha, teoricamente, seria 20.000 Hz, que é o máximo que a gente consegue ouvir. Isso são as linhas nesse eixo horizontal, tá certo? Essas linhas verticais que vão cruzando esse eixo horizontal. Vamos pensar agora o contrário. As linhas horizontais que vão cruzar o eixo vertical. Temos 0 dB, começando aqui, e aí em Sound Press Level, né? Ou seja, nível de pressão sonora, a gente está medindo aqui não o valor relativo, mas o nível de pressão que o som está gerando no ar. Então é um nível um pouco mais preciso. 0 dB, depois de algumas linhas de 20 dB, depois vai aumentando para 40, 60, 80, 100, 120 dB. A última linha seria 130 dB, que é o limiar da dor. Tá certo? E a primeira linha, a mais baixinho aí, é o limiar da audibilidade. É o som mais fraquinho que você conseguir imaginar. Tá entre essa primeira linha aí de baixo e a última linha de baixo lá, a última linha lá em cima, é horizontal, ela é o limiar da dor, quando a gente não está mais aguentando de tanta dor. Tá certo? E aí você tem essas curvas matemáticas, né? Essas curvas aí nada mais são do que a nossa percepção nesse volume que está aí no meio. Nessa coluna do meio, onde tem 1K, ou seja, dentro de 1 kHz, ou seja, dentro de 1000 Hz, a gente tem aí essas medidas também subindo, ó, 0, 10, 20, 30, tudo isso em dB, tá certo? Vamos pensar nessa unidade aí chamada FOM, mas o nome é o de menos. Tudo que eu quero dizer para você é o seguinte: estão vendo que a linha, quanto mais alto a gente vai chegando nesses níveis de dB, menor é a diferença entre a amplitude dessas curvas. Ou seja, quanto mais alto é um som, por exemplo, olha aí esse som aí que está em 100 Hz. Olha como todas as regiões de frequência, elas soam na mesma linha, praticamente. Estão vendo aí? Aí em 100 Hz, essa linha horizontal, aliás, no eixo vertical, eu estou colocando 100 dB, 100 decibel. E aí no eixo horizontal, você tem de 20 Hz até 1000 Hz. Praticamente todo mundo a gente percebe no mesmo volume. Isso porque a gente está considerando o volume geral, que é esse FOM, em 100 dB. Agora veja em 0 dB, olha a diferença, o contraste. Lá embaixo, se eu estou considerando o volume em 0 dB, eu preciso de pouquíssima energia para poder ouvir os sons deixa eu ver um aqui, em 80 dB. 80 dB, eu preciso de pouca energia para ouvir os sons de 500 ciclos, mas eu vou precisar de muito mais energia para poder ouvir os sons mais graves ali, porque a origem desse coisinha, eu não posso nem apontar, que eu estou sem mouse aqui, sem nada, tá um negócio ruim danado. O que significa isso daqui no geral? É que simplesmente, quanto mais alto o seu volume geral, menos você vai perceber diferenças, ou seja, vai ficar mais fácil fazer uma mixagem quando você tiver discrepâncias muito grandes de frequência. Entendeu? Se eu estou fazendo uma gravação com
com uma gama muito grande de frequências, do grave ao agudo, ou do subgrave ao superagudo, a região superaguda, eu preciso fazer essa mixagem o mais alto possível, sem, no entanto, distorcer no seu DAW, no seu software. É simplesmente isso. Tá? Parece um monte de coisa aí para explicar uma coisa que é muito simples. Aumente o volume e você vai mixar melhor. Significa que se você não aumentar o volume, você vai mixar mal? Sim, significa isso mesmo. Por quê? Porque você vai ouvir um volume que vai ter um equilíbrio na sua casa, ou no seu estúdio, e aí você vai pensar, não, tá baixinho, mas tá bom, tá tudo equilibrado aqui. Aí você manda esse áudio para tudo que é lugar e o áudio vai estar completamente diferente em outros lugares. Você não vai ouvir da mesma forma, ninguém vai ouvir. As pessoas mal vão ouvir o contrabaixo, por exemplo, ou a região subgrave, e vão ouvir, a tendência é ouvir mais médio e muito mais agudo. Tá certo? Então, é simplesmente isso. Tudo isso daí é para tentar explicar. É uma tonelada para explicar uma grama. E a grama façam a sua mixagem em volume bom. Um volume com bastante volume, tá certo? Sem chegar a estourar o volume, é claro. Vamos seguindo. Aí tem o que eu tinha falado para vocês, né? Um gráfico no meio tem uma linha como se fosse um termômetro. E aí a gente tem ali limiar da dor. Aí tem aqui uma relação entre outra medida também de intensidade, de pressão sonora, que é o Pascal. E isso é menos interessante para vocês ainda, a menos que vocês queiram realmente se aprofundar em engenharia de áudio e coisas tais. Mas simplesmente aí é para fazer uma relação entre de 0 dB até 140 dB, quais são os sons que a gente tem. Então, por exemplo, o que é 20 dB? É o som agradável do bosque. Você está num bosque, não é um lugar arborizado, e aí se está em paz, se está tudo lá tranquilo, é mais ou menos a região de 20 dB, 20 decibel. Aí você quer saber quanto tem mais ou menos numa escola, numa sala de estar, melhor dizendo. 40 decibel é aproximadamente a região que você encontra numa sala de estar normal, né? No escritório, tem um pouquinho mais de barulho, você está ali no nível mais ou menos de 70 decibel, né? O tráfego urbano, né, de trânsito e tudo mais, aí já passa de 80. Acima de 100 decibel é o barulho que faz, por exemplo, um martelo pneumático, fazendo né, na construção civil. E 130 decibel é um barulho ensurdecedor da decolagem de um jato, se você tiver aproximadamente 100 metros de distância. Então isso daí é só para você relacionar, para ter uma ideia de como, se a gente medir a intensidade por nível de pressão sonora, ou seja, com volume, com os números um pouco mais próximos daquilo que a gente chama de linear, né? Não é bem linear, mas é o número mais linearizado. Então, essa é a percepção que você vai ter. Era só isso. Tá? Isso aí é mais para curiosidade. E as nossas percepções de altura, como é que fica nisso tudo? A gente já sabe que frequência tem... A gente já sabe que frequência tem relação com a altura, não é isso? Cada frequência é mapeada em um lugar particular da cóclea, em função de suas vibrações. Eu já falei isso, inclusive. E também já falei que a faixa de audição nossa é entre 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo de 60 Hz ou acima de 5.000 Hz, o ouvido é muito impreciso. Então, isso serve para a gente poder saber que tem muita gente mentindo aí quando diz que houve regiões de tais, enfim, deixa para lá. Abaixo de 60 Hz, gente, é mais ou menos abaixo do Mi gravão de um contrabaixo. Tá certo? O contrabaixo vai até 42 Hz. Ou acho que o Mi mais grave. Então é um pouquinho acima, ou aquela região próxima do Mi grave, tá certo?
E acima de 5.000 Hz também, o ouvido é muito impreciso. Uma coisa importante, uma informação importante é que o ouvido é capaz de fazer aproximações. Isso faz toda a diferença quando a gente está em certos ambientes. A percepção de altura também é logarítmica, ou seja, um dobro de por exemplo, eu quero uma oitava, né? A oitava de Dó é o outro Dó, mas em números é o dobro, né? A oitava é o dobro da frequência. Esse gráfico novo aí também, daquele mesmo livro, né, do Helmholtz, ele ensina pra gente uma relação entre faixas de frequência e de intensidade. Então vocês estão vendo aí um outro quadrado, né, esse gráfico. Da mesma forma, embaixo a gente tem, na linha de baixo, né, as medidas dispostas de frequência, e na vertical a gente tem intensidade. Então, o que a gente quer dizer com esse gráfico daí é que, sim, dentro dessa grade, vocês estão vendo uma linha, né, um diagrama, na verdade, enorme. Depois, um diagrama menor dentro desse próprio diagrama, né, e um outro dentro desse diagrama menor, que é menor ainda. Esse menor diagrama de todos é o diagrama da fala. O diagrama da fala está dentro daquilo que a gente também vai chamar aqui de música ou de sons musicais, e que está dentro desse diagrama geralzão, né? O que isso diz para a gente é que a intensidade e a região que a gente utiliza para falar é muito menor do que para cantar. Estão vendo aí? Essa região para cantar exige da gente um pouco mais de habilidade, por exemplo, na hora de fazer uma equalização. Na hora de equalizar a voz falada, a gente precisa fazer pouco esforço, porque a voz falada, seja de homem ou de mulher, vai ocupar uma região muito menor. Olha aí, tá de frequência, né? Na frequência aí está chegando, está acima de 100 ciclos, de 100 Hz. E o central está em 1000 Hz. Só que se uma pessoa falando, por exemplo, um pastor ou um padre no púlpito, eles, seja voz masculina ou feminina, na verdade, a gente pode colocar, por exemplo, um equalizador que corte todas as frequências abaixo de 100 Hz e não vai fazer nenhuma diferença. Você não vai perder qualidade alguma. Você vai perder, na verdade, o risco de ter ruído. Agora, numa ocasião em que seja uma equalização musical, então seus microfones, né, vão exigir um pouco mais de cuidado, e aí talvez você queira usar um outro equalizador, porque você vai precisar usar uma região inclusive mais grave para preservar a qualidade das vozes, e também mais aguda, no caso lá em cima, né? Então, vamos lá, pensar um pouquinho sobre banda crítica. É a região mínima da membrana basilar, que é o limite da resolução para a percepção de frequências. Banda crítica é quando a gente está em dúvida, em outras palavras, de que frequência é. Se você sabe que aquela região é aguda ou que aquela região é grave, a gente não está falando dessa banda crítica. A banda crítica é quando passa de um para outro. É aquilo que você fica na dúvida. Eu tô no grave ou eu tô no agudo? Eu tô no médio... Aliás, eu tô no grave ou no agudo? Não. Eu tô no médio ou tô no agudo? Né? Isso daí, a gente está falando da banda crítica, essa região de passagem. Essa região, normalmente, relaciona-se com vários efeitos. Então, vamos imaginar aqui uma frequência F1 e uma frequência F2 mais distantes. Elas estão ambas distantes. A gente percebe cada uma isoladamente, com intensidades somadas. Também pode ser que a gente tenha uma frequência F1 e outra F2 que estão menos próximas, e não tão próximas, não tão distantes, e a sensação vai ser de dissonância, de aspereza.
Agora, essas mesmas frequências, F1 e F2, se elas estiverem mais próximas, ela pode ser que elas não deem a impressão de somarem suas intensidades. Então a gente tem uma fusão de F1 e F2. E houve-se uma terceira frequência, que é matematicamente, eu vou chamar de F3, que é a diferença entre o módulo de F1 e F2, ou seja, o batimento, aquilo que eu falei para vocês. A nossa percepção de timbre depende do espectro dinâmico, né, e, sobretudo, do espectro dinâmico e da ambiência. Se você lembra daquele pequeno experimento que eu fiz agora há pouco, no outro vídeo, eu peguei o teclado, né, com som de piano, baixei o volume, toquei uma tríade, levantei o volume, depois baixei o volume de novo. Fiz isso com outra tríade e outra e outra. E às vezes o som parece não ser de piano, o timbre, porque a percepção de timbre depende do espectro dinâmico. E quando eu faço esse experimento, eu altero, eu modifico esse espectro dinâmico. Também a ambiência, como eu falei para vocês, ela mexe na intensidade, né? E ela pode descaracterizar o espectro dinâmico. Então, por essa razão, a nossa percepção de timbre também depende do ambiente. Há ambientes onde o som do seu instrumento vai ficar muito bonito. Há ambientes onde o som do seu instrumento não vai ficar tão bonito assim, né? Bom, a percepção da fundamental. Fundamental é o som do acorde, digamos assim, da fundamental mesmo, da tríade, né? Várias frequências harmônicas são percebidas como uma única frequência, a fundamental. Quando a gente toca, eu falei para vocês já, quando a gente toca uma nota, tem diversas notas, diversas ondas saindo quase que ao mesmo tempo, mas a gente só ouve uma, que é a fundamental. A gente tem a percepção de que aquilo a gente está ouvindo somente uma. Isso ocorre mesmo quando a fundamental não está presente. É o chamado fundamental ausente. Quer ver um exemplo disso, gente? Se você pegar um som contínuo, um som bem longo, por exemplo, um órgão, e colocar um Mi e um Sol espaçados, a gente acaba ouvindo também um Dó. Um Dó que forma a tríade. É curioso isso. A identificação da fonte sonora. Também é possível identificar um instrumento numa orquestra. A gente consegue, né, nossas percepções psicoacústicas nos dão essa propriedade de conseguir identificar numa orquestra, ou seja, cheio de instrumento lá, um determinado instrumento ou determinada categoria de instrumentos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a localização espacial da fonte. A gente chama isso de estereofonia. O que é o estéreo? Eu já expliquei para vocês algumas vezes de outras maneiras, né? Mas agora eu posso dizer o seguinte: o estéreo é o espaço em termos de largura. Quando a gente fala de reverberação, a gente está falando do espaço também, do ambiente, só que em termos de profundidade. Se eu estou diante de uma parede, ou a parede está muito distante, então a medida da minha reverberação vai ser para frente. Agora, estereofonia tem a ver com a largura, né? Se eu estou num teatro, por exemplo, se eu estou no centro da plateia, eu posso ouvir os instrumentos que estão na extrema direita, os instrumentos que estão na extrema esquerda, somente fechando os olhos. Eu posso entender, posso perceber a localização desses instrumentos, né? E isso daí é essa propriedade psicoacústica que a gente está falando, que é a estereofonia. Então a localização pode ser recriada através de controle de panorâmica ou retardo. Tem que ajeitar também esse slide daí, desculpem. Bom, a distância depende da relação entre o som direto e suas reflexões. Quanto maior a reverberação, mais longe, e vice-versa. Quanto menor a reverberação, mais perto, né? Quanto maior a distância, maior a perda nas altas frequências.
tá certo? Quando você coloca quais são as frequências altas, aquelas das notas mais agudas. Em outras palavras, quanto maior a distância, maior a perda nas notas agudas. Aqui tem uma representação em desenho da fonte, né? Olha aí, no primeiro desenho temos uma representação de uma cabeça humana e uma linha que aponta para um ouvido e a outra linha que aponta para o outro, saindo de um ponto que é a fonte sonora, que representa a fonte sonora. Só que essa fonte sonora não está no centro do ouvinte, do olhar do ouvinte, né? Da expectativa, da expectação mesmo do ouvinte. A fonte sonora está deslocada, no caso, para a direita. Então, o som que sai da fonte sonora até o ouvido direito desse ouvinte, ele vai percorrer um espaço menor do que o outro que vai para o ouvido esquerdo. Então, essa distância, essa diferença de distância, na verdade, essa diferença de tempo, né? Porque como um vai chegar mais rápido, alguns milissegundos do que o outro, é o que faz com que a gente perceba essa distância, né? essa localização da fonte sonora. Então a gente está chamando isso de binauralidade, que são a maneira como os sons se comportam diferentemente nos dois ouvidos. Olha aí a leitura dessa parte em relação ao cérebro, é que no ouvido que chegou primeiro, eu vou ouvir supostamente essa frequência, né, na verdade essa fonte sonora, em 510 Hz de afinação. E no outro ouvido ela vai chegar em 500 Hz, vai chegar um pouquinho desafinado em relação ao que chegou primeiro. Tá certo? E essa diferença também vai dar de intensidade. E a gente vai, melhor dizendo, a gente vai perceber como diferença também de intensidade, né? Como eu já mostrei para vocês que a intensidade também varia com a frequência. E isso faz com que a gente, de olhos fechados, a gente consiga perceber onde é que está determinado som. Você pode apontar para um som de olho fechado. É isso que acontece no nosso cérebro, é esse processo que acontece. A duração, vamos pensar o seguinte, a resolução é limitada pela integração temporal, em termos de duração de um som. Sons muito próximos tendem a ser percebidos como um único som. Na reverberação, por exemplo, né? Se você está numa sala muito reverberada, mas você ouve a fonte sonora muito próxima do seu ouvido, a tendência é essa reverberação diminuir, porque você tem mais som, mais volume de som direto. Tá certo? E a resolução seria entre 20 e 50 milissegundos. Então, isso é uma diferença de eco e reverberação, por exemplo. Acho que eu poderia ter tirado essa informação que talvez não te acrescente tanto em efeitos práticos. Outros efeitos psicoacústicos. A interação dos vários sons de uma música dá origem a vários efeitos. Batimento, fusão, mascaramento, tons subjetivos, etc. Esses aqui a gente está falando de efeitos naturais, efeitos psicoacústicos, tá certo? Não confundir com os FX, ou seja, FX, né? Os efeitos que a gente coloca, que vocês vão querer colocar nas músicas de vocês, nas gravações de vocês lá na frente. Então, o mascaramento é um som que oculta o outro. Eu já falei sobre isso, né? Você tem dois instrumentos que têm um timbre muito parecido. Então, quando você aumenta um, o outro some, o outro fica oculto. Então, esse é o mascaramento. Depende da relação de frequência e de volume entre eles. E tons subjetivos são dados uma frequência F1 e F2, pode-se escutar vários outros tons inexistentes. São tons que de fato não existem fisicamente naquele lugar, mas a gente está ouvindo isso por conta dessas questões psicoacústicas, tá certo? É o módulo da diferença dos dois, ou duas vezes esse módulo, ou duas vezes a frequência 1 menos a frequência 2, e etc. É mais uma vez isso aqui
me arrependi de ter colocado porque é mais matemática do que música, né? É interessante quando a gente está estudando com os aparelhos e tudo mais, mas aqui deve ser um saco para vocês estar ouvindo esse negócio. Pronto, então o que eu tinha para vocês hoje, em termos de psicoacústica, era isso. Com isso a gente fecha essa aula aqui, para mim é bem cansativa, né? Uma aula enorme sobre fundamentos de som, fundamentos de acústica e fundamentos de psicoacústica. Se pelo menos você conseguir saber para que serve cada um desses, eu já me dou por satisfeito. Então você pode ver aí a aula várias vezes, quantas vezes você quiser, para poder consolidar esse conhecimento, que sem a prática realmente é muito chato, né? Não tem como a gente tirar o proveito que a gente deveria tirar. E espero que esse tempo passe logo e a gente possa ver isso na prática no estúdio. Tudo isso no estúdio, né? Mas eu estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Se cuidem e a gente se vê agora na próxima aula, que vai ser sobre microfones.